Meu netinho lindo da vovó, tudo bem? Quanto tempo? Nossa, tem muito tempo que você não vem visitar a vovó. Ai, você tá tão lindo. A sua mamãe cuidou tão bem de você, né, meu filho? Que bom. Eu ensinei direitinho. Você tava com saudade da vovó? Lembra da última vez que você esteve aqui e a vovó te ensinou a fazer um bolinho de chocolate? Bons tempos. A vovó contava histórias pra você, te colocava no meu colinho. E eu contava histórias e você dormia, 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 que era uma beleza. A gente pode fazer isso hoje pra relembrar os velhos tempos. O que você acha? Fiquei tão feliz. Você quer aprender a fazer o bolo de laranja? De laranja, de laranja. Mas a vovó vai te ensinar de um jeito tão fácil que não vai ter erro. Pode ser? Então vamos lá na cozinha, meu filho. Então, vamos começar, meu amor. Primeiro, você vai precisar de um recipiente. A vovó vai usar esse de vidro. A vovó vai usar esse recipiente de vidro mesmo. E aí a vovó vai colocar 3 ovos inteiros. A vovó ama usar ovos caipira. E talvez esse seja o segredo do bolo da vovó. Ovos de qualidade. Ovos orgânicos. Três ovinhos, 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 ovinhos.
se você também quiser acrescentar um pouco de iogurte natural ou creme de leite, também tá super certo. Mas eu vou fazer natural mesmo, que também fica uma delícia. Rasgo o pacote e coloco dentro do recipiente. E também vou misturar, 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 até a massa ficar bem homogênea. E também, se sentir a necessidade de colocar mais um pouquinho de leite para ajudar a misturar, pode colocar, que foi o que eu fiz. Mistura, 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 mistura sem medo. Pro bolo não grudar na forma, eu vou passar um pouquinho de margarina no fundo da forma. E vou passar com um pincelzinho mesmo. Você vai perceber que tá muito grande a forma. Essa forma tá muito grande para a quantidade de bolo. Então depois a vovó trocou de forma no final, tá? Untou a outra forma e colocou a massa novamente. E assim ficou com a forminha certa. Coloquei no fogão por 40 minutinhos assando e fui espetando para ver se estava tudo certo, se estava assado. E depois fui desenformar o bolo. É só você passar uma faquinha do lado do bolo, dar umas batidinhas no fundo e virar em uma boleira ou em um prato, em algum recipiente. E tá pronto o bolo. Bem facinho, né? Vovó cortou um pedaço do bolo pra você. Viu? Eu te falei que não tinha erro. Pode fazer pros seus coleguinhas que eles vão amar. É muito prático. Sim, sim. Já sei o que você tá me olhando. Você quer que a vovó conte uma história pra você dormir, né? Tá bom, então. Deita aqui no colinho da vovó, deita, 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 deita. E pra lembrar os velhos tempos, a vovó vai pedir pra você fechar os olhos. É, claro, pra você ter mais imaginação, né? E dormir mais rápido. Fecha o olhinho, fecha. O pequeno pastor e o gigante. Há muito, muito tempo, em uma terra cheia de colinas e campos verdes, vivia um menino chamado Davi. Ele era o mais novo de muitos irmãos e trabalhava cuidando das ovelhas de sua família. Davi
era gentil, corajoso e tinha um coração cheio de fé em Deus. Enquanto os seus irmãos mais velhos estavam na guerra, Davi passava seus dias tocando harpa para acalmar os animais e cantando canções para Deus sob o céu estrelado. Ele sabia que mesmo sozinho nos campos, Deus sempre estava com ele. Um dia, Davi foi visitar seus irmãos no acampamento do exército. Lá, ele ouviu algo assustador. Um gigante enorme chamado Golias estava desafiando todo o povo de Israel. Golias era tão alto quanto uma torre e vestia uma armadura pesada e brilhante. Com uma voz grossa e feroz, ele gritava: "Quem vai me enfrentar? Mando um guerreiro se ele me vencer. Vocês ganham. Mas se eu ganhar, vocês se rendem." Todos os soldados estavam com muito medo. Ninguém tinha coragem de lutar com aquele gigante. Mas Davi, com seus olhos cheios de fé, disse: "Eu vou lutar contra ele." As pessoas riram. Um menino enfrentar um guerreiro tão forte? Mas Davi não se intimou. Ele não levou espada nem escudo. Em vez disso, foi até o rio, pegou 5 pedrinhas lisas e confiou em Deus. Quando Golias viu Davi se aproximando, zombou. "Você vem a mim com pedras como se eu fosse um cachorro?" Mas Davi respondeu com coragem: "Você vem contra mim com espada e lança, mas eu venho em nome do Senhor." Davi colocou uma pedra em sua funda, girou com força e zás! A pedra voou direto na testa do gigante. Golias caiu no chão com um estrondo. E assim, o pequeno pastor venceu o grande guerreiro. Lição da história: às vezes, os desafios da vida parecem grandes como Golias, mas com coragem, fé e confiança em Deus, mesmo os pequenos podem vencer grandes batalhas. O importante não é o tamanho da pessoa, mas o tamanho da sua fé. Noé e o grande barco de esperança. Há muitos e muitos anos, quando o mundo ainda era muito jovem, as pessoas haviam se esquecido de como era amar, cuidar e fazer o bem. Tudo estava confuso, cheio de brigas e tristeza, mas havia um homem bom e justo que fazia tudo com amor. O nome dele era Noé. Noé era diferente. Ele ouvia a voz de Deus no coração e
e sempre tentava fazer o certo, mesmo quando ninguém mais fazia. Um dia, Deus falou com Noé: Noé, quero que você construa um grande barco, um barco enorme, capaz de levar sua família e 2 de cada tipo de animal do mundo. Vai chover muito e eu preciso que você cuide da vida. Noé não duvidou. Mesmo sem nunca ter visto uma tempestade tão grande antes, ele confiou. Enquanto os vizinhos riam e zombavam, Noé martelava com fé. Toque, toque, toque. Madeira por madeira, ele ia construindo a grande arca. Vieram os animais, 2 elefantes pesados, 2 leãozinhos corajosos, 2 girafas compridas, 2 coelhos saltitantes, 2 patinhos, 2 gatinhos. Todos entraram na arca. Com passos curiosos e olhos atentos. E então as nuvens ficaram cinzentas, o céu roncou como um tambor e a chuva começou a cair. Primeiro devagarzinho, depois muito, muito forte. Choveu por 40 dias e 40 noites. Mas dentro da arca, Noé e sua família e os animais estavam seguros. Quando a chuva passou e a água começou a baixar, Noé soltou uma pomba para ver se já havia terra seca. Um dia a pomba voltou com um raminho de oliveira no bico, um sinal de esperança. Pouco tempo depois, Deus fez algo lindo. Ele colocou um arco-íris no céu como uma promessa de que nunca mais o mundo seria destruído por um dilúvio. Era um sinal de amor, cuidado e recomeço. Lição da história: às vezes, fazer o certo parece difícil e pode até parecer que ninguém entende. Mas como Noé, se você seguir com fé, obedecer o que é bom e cuidar do que importa, a recompensa vem. E mesmo depois da maior tempestade, sempre há um arco-íris esperando. O estranho que se tornou amigo. A história do bom samaritano. Jesus estava sentado entre as pessoas, contando histórias cheias de sabedoria. Um homem se aproximou e perguntou: Jesus, o que eu preciso fazer para agradar a Deus? Jesus respondeu com um sorriso no rosto: ame a Deus com todo o seu coração e ame ao próximo como a si mesmo. O homem pensou por um momento e perguntou de novo: mas quem é meu próximo? Então Jesus contou essa história. Um homem estava viajando sozinho por uma estrada longa e vazia. Era um caminho perigoso, cheio de pedras e curvas. De repente, ladrões apareceram. Eles machucaram o homem,
roubaram tudo que ele tinha e o deixaram ali caído e ferido. O tempo passou e alguém apareceu, um sacerdote. Ele era um homem importante da igreja, mas quando viu o homem machucado, desviou o olhar e seguiu em frente, bem apressado. Mais tarde veio outro homem, um levita, também muito respeitado, mas ele também passou direto, sem ajudar. O homem ferido continuava ali, sozinho e com dor. Então veio alguém diferente, um homem de um lugar chamado Samaria. Os samaritanos e os judeus não se davam bem naquela época e ninguém esperava que ele ajudasse. Mas o samaritano parou. Seu coração encheu de compaixão. Ele se ajoelhou, limpou as feridas do homem, colocou-o em seu animal e o levou até uma estalagem, um lugar seguro para descansar. Ele até pagou para que cuidassem dele. Jesus então olhou para todos e perguntou: qual desses três foi o verdadeiro próximo? Todos responderam: o que teve misericórdia, o que ajudou. Jesus sorriu: então vá e faça o mesmo. Lição da história: o verdadeiro amor não escolhe cor, roupa, lugar ou aparência. Ser bondoso é ajudar quem precisa, mesmo que seja alguém que você não conhece, em qualquer lugar, com qualquer pessoa.